Alô, amigos de toda Rondônia, estamos aqui de novo trazendo assuntos para a gente debater aqui sobre a nossa amada Rondônia. Hoje eu recebo de novo com grande honra o desembargador Gilberto Barbosa do Tribunal de Justiça do nosso estado, que interrompe a sua correria, a sua batalha, a sua luta diária para nos dar o prazer de conversar com a gente, com os nossos telespectadores, sobre assuntos certamente que vocês vão gostar. Doutor Gilberto, mais uma vez é uma honra tê-lo aqui. Como sempre, Sérgio, eu digo, a honra sempre é nossa de poder participar do programa com a abrangência e com a receptividade que tem o seu programa pelo nosso público rondoniense. E esclarecer, na medida das minhas limitações, assuntos que estão aí sendo cogitados, que é de interesse geral de todo o povo rondoniense. Doutor Gilberto, vamos começar. Eu quero lhe perguntar mais como cidadão do que como magistrado. O que o senhor está achando do que está acontecendo no nosso país, na política do nosso país, na nova legislação eleitoral que querem nos impor? Qual é a sua visão sobre tudo isso? A minha visão não deve ser muito diferente de qualquer cidadão que acompanha os últimos acontecimentos no nosso Parlamento Federal. As últimas tentativas de alteração dos regramentos no sistema eleitoral reflete o desespero e a conturbação que reina hoje no nosso Parlamento Nacional. Verdade. E aí, o senhor acha que tem alguma chance de melhorar a estrutura política, tipo uma lei que cria, por exemplo, um tipo de distritão? Olha, primeiro nós não podemos denominar como se está sendo feito essa alteração que se pretende fazer como uma reforma política. Longe está de ser uma reforma política. Isso não passa de uma meia sola. Porque na minha concepção, que alguns parlamentares hoje pretendem alterar o sistema eleitoral. Há que se perceber que há um desgaste muito forte dos partidos políticos no atual contexto nacional. O sistema que vige hoje, a forma de se escolher os nossos representantes, seja no Parlamento Federal, seja no estadual, seja no municipal, é o sistema de voto proporcional. Nesse sistema de voto proporcional, o candidato está intimamente ligado a uma agremiação política. Tanto é que, se observar no dia lá que nós vamos exercer o nosso direito de voto, tem lá o número do candidato. Mas antes do número do candidato vem o número do partido. Então, o candidato que o eleitor muitas vezes escolhe, muitas vezes até não é eleito, e quando eleito, pode levar outros candidatos que não foi escolhido pelo aquele eleitor. É o conhecido fenômeno que se fala hoje, que é o fenômeno tiririca. O que é o fenômeno tiririca? Ou seja, é um artista, um artista de circo, que lá em São Paulo, em razão da sua notoriedade, elegeu-se com um número exorbitante de votos e levou consigo mais lá 2 ou 3. Então, nesse sistema atual, há um fortalecimento do partido político. Como os atuais ocupantes de cargos no parlamento percebem o desgaste do partido político, criam a opção do distritão. Por quê? Porque no distritão, diferentemente do que ocorre no sistema vigente, que é do voto proporcional, não se vota no partido e sim no candidato. Ou seja, o candidato se desgarra do partido político. Mas, como também no sistema proporcional, tem também as suas deficiências nesse sistema que se pretende impor, que é o distritão. Qual é o problema para a escolha do candidato nesse sistema que se está se cogitando? É que ele privilegia o candidato mais popular, ou seja, tem mais chance de reeleição os caciques, tem mais chance de eleição os candidatos mais conhecidos da mídia dos menos conhecidos. Então,
esse é um problema gravíssimo e mais, quando se distancia a candidatura do partido, encarece a eleição. E é por conta disso que já corre por fora um nome pomposo que se está dando aí a um fundo de financiamento da democracia, que vai custar a bagatela de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Isso fora os 800 milhões que já... Fora o fundo partidário. Esse então, Gilberto, fundo partidário então, continua. Aí a pergunta é óbvia. Num país pobre como o nosso, onde os hospitais não têm remédio, estão superlotados, onde as crianças estão morrendo de fome, nós temos dinheiro, 3 bilhões, quase 4 bilhões e meio, somando tudo, para gastar com a eleição? Evidente que não. Até porque, veja bem, esse valor, se aprovado, esse fundo de financiamento da democracia, certamente cairá no Supremo Tribunal Federal, que ele é inconstitucional. Agora, é que se pensar também, Sérgio, que a democracia tem um preço, precisa se pagar pela democracia. De algum lugar, evidentemente, tem que sair o dinheiro para o financiamento dessa campanha eleitoral, que não custa barato. Agora, o que não pode é, no momento marcada e violenta crise econômica que passa o país, tirar, e não se sabe de onde ainda, quase 5 bilhões de reais para financiar uma campanha eleitoral. Isso é desarrazoado, isso é fora de qualquer razoabilidade e não pode ser aceito pelo eleitor. O senhor diz que é inconstitucional. Por quê, doutor Gilberto? Primeiro porque criou-se um teto de gastos do serviço na administração pública e isso extrapola o teto. Segundo que não diz de onde vai sair o dinheiro. E é obrigado para qualquer gasto público? Tem que ver de onde vai sair o dinheiro. Então, eu não creio até que vá passar. Até porque também isso seria aí na ideia dos idealizadores dessa alteração do sistema eleitoral, seria aí um sistema de trespasse, ou seja, seria um sistema que valeria apenas e tão somente para as próximas eleições de 2018 e para as eleições de 2020. Seria aí uma transição. Num estado como Rondônia, que é grande geograficamente, tem populações concentradas nas grandes cidades, os candidatos dessas regiões teriam mais chance, na sua opinião, numa eleição como a que está se antevendo, se fosse nesse novo processo? O que ocorre no cenário nacional replica em Rondônia. Veja bem, o sistema denominado distritão favorece aqueles detentores de cargo eleitoral, aqueles que ocupam, no caso de Rondônia, uma cadeira de deputado estadual ou, nas eleições de 2020, de vereador. A proporção do que ocorre no cenário nacional repete-se em Rondônia. E para o executivo, mudaria alguma coisa nos cargos executivos? Não, porque o sistema de escolha do chefe do Poder Executivo e do Senado Federal já é o sistema majoritário. Que é aquilo que se pretende no distritão, ou seja, no distritão será eleito aquele que obtiver um maior número de votos, independentemente da agremiação partidária. Aqui em Rondônia nós temos um estado que, de certa forma, hoje é uma pequena ilha, nem diria de prosperidade, mas de um pouco de paz num país que está fervilhando. O que o senhor acha que o nosso próximo governador deve pensar para manter esse quadro ou para melhorar ainda mais? Olha, é uma pergunta complexa, é uma pergunta complexa de responder, mas penso eu que se pensar e se trabalhar nos contornos da legalidade, coibindo qualquer tipo de corrupção e qualquer tipo de mau uso do dinheiro público, já está no caminho certo. Já é um avanço. Já está no caminho certo, porque são duas coisas perniciosas na administração pública: a corrupção e a má gestão. Então, se o próximo governador tiver capacidade, condições de nominar e de trazer com ele uma equipe de profissionais competentes, com certeza, e isolando essa vala da corrupção, já adiantará bastante o caminho e continuará com o progresso
que efetivamente está experimentando o Estado, até porque a crise atinge mais a indústria. E nós não somos um Estado vocacionado para a indústria, portanto, aí ressalvado aí da crise na proporção que assola o resto do país. Nós estamos conversando aqui com o doutor Gilberto Barbosa, que é do Tribunal de Justiça, mas eu estou fazendo os questionamentos para ele mais como cidadão, uma cabeça pensante, um homem de visão, que enxerga muito mais além do que o feijão com arroz. Então eu tenho uma pergunta nesse contexto, doutor Gilberto. Um governante, principalmente no estado de Rondônia, onde vive muito do contra-cheque, é sempre muito pressionado por reajustes de salários dos servidores. Ao mesmo tempo, a arrecadação não tem crescido muito. Como é que o senhor acha que o homem público deve contornar essas crises? Olha, primeiro, a recomposição salarial é constitucional. É uma determinação constitucional que anualmente há de se dar o reajuste salarial às categorias profissionais e, notadamente, no caso aqui, o servidor público. Agora, é preciso que se tenha em conta, evidentemente, que do couro sai a correia. Se nós estamos atravessando tempos de dificuldades financeiras, há que se repensar, há que se reanalisar e se readequar essa equação de forma que possa aí contemplar não só as necessidades básicas da administração, como saúde, como educação, como segurança, mas também contemplar o servidor público que tem a sua participação, o seu peso também no desenvolvimento do Estado. É preciso também que ele tenha uma contraprestação condigna e adequada ao desgaste ou à decomposição que tem a moeda ao longo de um ano de trabalho. Porque o que está acontecendo, inclusive hoje está acontecendo, muita pressão por reajustes, e o governo daqui pelo menos está tentando não reajustar, mas a gente tem que lembrar que, como o doutor Gilberto disse, a Constituição é clara, né? Tem direitos adquiridos, tem que ser cumpridos. Como vão ser cumpridos, a gente não sabe. Talvez os governos, não só o nosso já está fazendo mais ou menos o seu trabalho, mas os governos têm que apertar o próprio cinto. Com essa gastança toda, né, doutor Gilberto? Como é que vai cumprir todas as coisas? E com a corrupção, então? É preciso, veja bem, administrar com dinheiro não há tanta dificuldade. Não, claro. O bom administrador mostra a sua performance no tempo de vacas magras. E aí ele tem, evidentemente, que fazer lá uma alquimia e, enfim, fazer quase um milagre para, com pouco pano, cobrir o corpo inteiro. É verdade. Doutor Gilberto Barbosa, desembargador, Tribunal de Justiça de Rondônia. Aliás, Tribunal de Justiça de Rondônia, que é exemplo para todo o país. Várias iniciativas nascidas aqui, hoje, são copiadas em outros estados. Nossos magistrados, no geral, são da melhor qualidade. Nós somos um povo de sorte. Essa gente que veio para cá, essa gente que nasceu aqui, essa gente que se formou aqui, transformou o nosso Tribunal de Justiça num orgulho para todos nós. O senhor se sente orgulhoso com isso, doutor Gilberto? Com toda evidência. Evidentemente que participar ou integrar o Tribunal de Justiça com a performance do Tribunal de Justiça rondoniense é um orgulho para qualquer um dos seus integrantes. A justiça brasileira vive também um momento de estar sob os olhos da população. Principalmente nas redes sociais, onde o mundo é livre e irresponsável, se lê muitas bobagens, muitas denúncias e muitos exageros. Fala-se em salários milionários de juízes. Isso existe, doutor Gilberto? É toda evidência que não. O que há hoje em relação ao judiciário brasileiro, não se tenha dúvida, é uma campanha orquestrada de enfraquecimento dessa instituição, como de resto também o próprio Ministério Público, a própria Polícia Federal. À medida em que poderosos estão sendo alcançados pelo longo braço da justiça, reagem com a arma que possui. E hoje o que se pensa em relação ao Poder Judiciário é que é importante diminuí-lo aos olhos da população. E para isso traz à baila aí informações, às vezes, um pouco, tanto quanto deturpadas.
Não há que se conceber de forma alguma, a última que saiu a respeito do magistrado do Mato Grosso, claro que eu não conheço a realidade porque não fui lá olhar, mas pelo que se pode perceber, é evidente que nenhum magistrado no Brasil ganha o que se afirma aí nas redes sociais, 150 mil, 200 mil, 500 mil, evidente que não. O que ocorre, e ocorre de resto com todo o funcionalismo público, diariamente a gente profere decisões em mandado de segurança, em ações ordinárias, em ação de cobrança, de valores que devem ser restituídos ou pagos a servidores públicos por ter deixado de se pagar ao longo de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos. Então, no caso do juiz de Mato Grosso, foram 13 anos que ele não recebeu. O que veicula-se na mídia é exatamente isso, que tinha lá uma diferença por ele ter exercido as suas atribuições de 2º grau, por ter trabalhado em comarca de 2ª enquanto juiz de 1ª. São diferenças salariais que não lhe foram pagas no devido tempo. E culminou com um pagamento feito de uma parcela só e que realmente aí deu um valor vultuoso. Não se pode conceber a afirmação de que um magistrado esteja a ganhar mensalmente uma remuneração de 500 mil reais, de 200 mil reais. Isso é uma forma de contorcer e de deturpar uma informação que não é verdadeira. Pois é, porque a maioria dos magistrados, principalmente os de início de carreira, vivem apertados, não vive, doutor Gilberto? Eu não sou magistrado de início de carreira, eu sou magistrado de final de carreira. Mas o senhor conhece a realidade. Mas estou apertado até hoje. Porque o salário que se paga ao magistrado, é claro que isso dá uma repercussão. Porque é um salário que está efetivamente acima da média do que ganha o trabalhador comum. Agora, ele é uma remuneração que dá, evidentemente, condição do magistrado ter uma vida um pouco mais folgada daquele que ganha o salário mínimo, mas efetivamente, quando se passa muito tempo, como é o nosso caso, que já mais de 6 anos sem um aumento de remuneração, ele é corroído pela inflação. Então, na verdade, não ganha um salário exorbitante. Ele ganha um salário condigno, evidentemente, com o cargo que exerce. Nos outros poderes, o senhor acha que a situação é semelhante ou esses ataques, por exemplo, contra o Ministério Público também, que o senhor citou, e contra outras instituições sérias? Porque é bom a gente lembrar que o judiciário é a última porta que a gente tem para bater e ainda tem uma credibilidade enorme no país. E aí o doutor Gilberto tem razão, uma das formas de atacar o judiciário é via esse tipo de informação deturpada. Mas essas outras instituições, os próprios magistrados que lutam para melhorar o país e que são atacados de todos os lados, como defendê-los, como cuidar deles, doutor Gilberto? Olha, acreditando que nos dias atuais, na crise ética que se encontra no país, ainda é pelo Poder Judiciário a porta de saída. E o trabalho de saneamento, o trabalho de tirar do mundo político aqueles que são maus políticos está sendo feito. Veja bem, há que se considerar que o trabalho que vem sendo feito nessa denominada Operação Lava Jato é um divisor de águas no combate à corrupção, não só no Brasil. É um divisor de águas no combate à corrupção em nível de mundo. É uma operação que está sendo estudada e observada por operadores do direito de vários outros países. É um exemplo de trabalho a ser seguido pelo judiciário e pelas instituições de outros países mundo afora. E os tentáculos da operação a gente já sente aqui na América Latina, vários países já começaram a punir também seus corruptos lá, né? Porque a corrupção partiu daqui, mas o dinheiro foi para lá, para outros países, Paraguai, Equador e outros. Está ecoando, com certeza está ecoando em outros países vizinhos aqui. O senhor acha que o nosso país, doutor Gilberto, tem algum futuro
que não viva em função de corrupção? E se tiver, onde nós temos que começar a mexer? Talvez nas escolas? Onde é que o senhor acha que nós temos que começar a mexer nas estruturas para daqui a 50 anos nos livrarmos, ao menos, dessa corrupção que parece que está arraigada no brasileiro? Olha, a corrupção não é um fenômeno que ocorre só no Brasil. É verdade. A corrupção ocorre no mundo inteiro. O que acontece no país, o que tem acontecido no Brasil, é que de uns tempos para cá, a corrupção foi institucionalizada e ganhou estatura e repercussão inadmissível. Agora, o que fazer para que tenhamos no futuro um país mais justo, mais igualitário, com menos corrupção? É preciso que se mexa na estrutura de tudo isso, que é a base de tudo isso, que é a família. A coisa começa na casa de cada um de nós. É preciso que tenhamos base familiar, que tenhamos uma boa educação às crianças nas escolas, aos adolescentes, para que possamos forjar um futuro melhor para o nosso país, com pessoas mais conscientes, com pessoas mais humanas, com pessoas que tenham condições de desfrutar mais daquilo que pode ser feito com a sua contribuição através dos impostos. Então, isso tudo é um trabalho efetivamente que, Sérgio, não se vai fazer num período de tempo muito curto. Claro, são as duas gerações, vai três. envolver aí gerações. Deixa eu lhe botar numa sinuca de bico, doutor Gilberto. Vou criar uma situação hipotética. O senhor é uma pessoa que tem sido sempre citada como uma das grandes lideranças no judiciário rondoniense. Vamos supor que um dia o senhor decida entrar para a política e um dia o senhor possa governar Rondônia. O senhor seria a favor ou contra a militarização das escolas? Nesse processo de disciplina mais rígida e tal? Ou o senhor acha que do jeito que está bom? Olha... isso é a sinuca de bico que a gente chama, viu? O problema não é a chamada militarização das escolas. O problema é o pai e a mãe terceirizar a escola e a educação do seu filho. É verdade. Isso é que está equivocado. O senhor matou a questão. A escola não está lá para educar ninguém. A escola está lá para dar uma formação. Está lá para dar um conteúdo intelectual, uma formação intelectual com base na educação familiar. O problema é que hoje está se terceirizando a educação aos professores, o que é um equívoco. Agora, é evidente que o que precisa é formar melhor o quadro de professores, não que os que tenham aí hoje não sejam bem preparados, é evidente que são, principalmente em Rondônia, o que a gente tem notícia aí, e que a gente pode acompanhar mesmo à distância, é que nós temos professores com um denodo e uma dedicação ímpar no nosso estado. Agora, é preciso treinar mais professores, é preciso formá-los e dar a eles condições de passar ao alunado um conteúdo melhor, uma matéria melhor, com mais profundidade. E passa também, evidentemente, por melhor qualificação salarial desse segmento tão importante da sociedade. É verdade. Então, Gilberto, nós estamos vivendo sempre um ciclo vicioso na política. Os homens bons não entram na política porque ela está cheia de coisas ruins e tal. E a política é coisa ruim, aí as pessoas do bem não querem se aproximar. O senhor é uma pessoa do bem, o senhor entraria para a política? Olha, eu estou lendo um livro e vi essa semana uma frase interessante. O autor diz lá o seguinte, que o maior problema no momento de ética, de crise ética na política, é a indignação passiva. Ou seja, é preciso que a indignação saia da passividade e venha se torne em ação. Agora, é preciso também que se considere que o momento político ainda está muito turbulento. Ainda está uma política aquém do que deveria estar e é um pouco complicado para pessoas que não é
deste mundo adentrar a ele. Mas o senhor não respondeu se o senhor entraria. O senhor seria, assim, faz parte dos seus planos hoje ou amanhã ou daqui a 10 anos? Eu já disse outro dia, não sei se aqui no teu programa mesmo, ou se aqui na SIC TV, eu já disse que até o dia em que eu me desvestir da toga, sou magistrado. Claro. Enquanto magistrado, a minha defesa falar de política partidária, no sentido de candidatura ou de coisa dessa natureza. Agora, é preciso que, independentemente do segmento, independentemente da profissão exercida por aqueles cidadãos que tenham condições de exercer algum espaço político, deva ser feito. Porque, repito, não basta a indignação passiva. O senhor é daqueles, já que o senhor é do judiciário, que acham que ouvem as críticas, ou se acha que é crítica ou não, de que há muita judicialização das coisas, tipo judicialização da saúde, judicialização. Por que está havendo isso, doutor Gilberto, na sua opinião? Veja bem, fala-se muito em judicialização da política. Se está se judicializando a política, é porque a política no seu território apropriado está sendo feita de forma inadequada. Claro. Se fala-se na judicialização da saúde, é porque a saúde não está sendo prestada da forma que deveria ser por aqueles que têm essa atribuição. Então, eu mesmo, agora há pouco antes de vir para cá, estava decidindo um mandado de segurança que o cidadão procurava, via judiciário, receber um medicamento e o Estado... Deveria dar e não dá. Não deu. Bom, quando eu digo Estado, não estou falando aqui... Instituição. Estado, leia-se aqui município, leia-se aqui Estado e leia-se aqui a União. Então, se lá na União, se lá no Estado, se lá no município, o cidadão não encontra medicação que lhe é facultada e constitucionalmente assegurada, ele vai buscar no judiciário. Doutor Gilberto, 30 segundos para uma mensagem assim para a nossa comunidade, para quem está desesperançado com as coisas no Brasil, o que o senhor diria? A mensagem que eu só posso dizer é de esperança. Há que perseverar, há que se acreditar que nós, depois dessa tempestade, virá com certeza tempos melhores. Agora, é preciso que cada um de nós, cidadão, exerça a sua cidadania na plenitude. E nas próximas eleições, antes de escolher A ou B, pense o quanto vale e a importância do seu voto. Você assiste esse programa como assistiu pela Sky, pela Record News, pela TV a cabo. E a partir de domingo, no site Gente de Opinião, toda a entrevista na íntegra. Para o Brasil, para Rondônia, para o Brasil e para o mundo. Até mais.